Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Maiara. Sejam bem-vindos a mais uma aula do OAB Meta. Eu ajudo bacharéis em direitos a passarem na OAB em 30 dias. Eu sou advogada, mentora de OABeiros. E nessa aula de hoje vocês vão descobrir como acabar com a falta de concentração nos estudos para a OAB, ter mais compreensão dos temas a serem estudados com eficiência e retenção. Então, algumas vezes no ano, eu abro as inscrições para o meu método, que é o método Meta, Estratégia, Treino e Aprovação, onde eu revelo todos os passos detalhadamente que você precisa fazer para ser aprovado na OAB em 30 dias. Esse método ele serve tanto para quem já tentou algumas vezes e não conseguiu, quanto para quem vai fazer a OAB pela primeira vez. Pode ser que hoje, se vocês tentarem aí, não vão conseguir, porque, como eu disse, eu abro só algumas vezes no ano, né? Então, possivelmente, se não tiver nesse momento, as inscrições não vão estar abertas. Mas se vocês quiserem ser informados quando eu vou abrir novas oportunidades para vocês investirem no método e serem aprovados na OAB, eu vou deixar o link na descrição da bio para quem está no YouTube e na bio para quem está no Instagram e na descrição dessa aula para quem está pelo YouTube, tá certo? O link para você entrar ou na lista de espera ou para ser comunicado quando eu abrir as oportunidades, e caso as inscrições estejam abertas, basta vocês clicarem no link e entrar no grupo VIP, porque lá eu sempre deixo informações importantes em primeira mão relacionadas ao método OAB Meta. Tá certo? Nessa aula de hoje, eu vou falar de um problema na vida dos bacharéis em direito que desejam ser aprovados na OAB, que é a falta de concentração nos estudos, né? O que fazer para superar esse obstáculo? Né? Existem várias razões pelas quais os estudantes eles enfrentam dificuldades para alcançar a concentração nos estudos para a OAB. E algumas das principais barreiras podem incluir a ansiedade, a pressão para ser aprovado, a procrastinação, a sobrecarga de informações, né, que é aquela obesidade intelectual. No exame passado, inclusive, na turma que eu tive, uma aluna, ela me procurou pedindo socorro para resolver justamente esse problema, né, que ela tinha tentado estudar por outros métodos, né, por vários métodos, né, tinha método que era cheio de videoaula, de PDF, de mapa mental feito por outras pessoas, por resumos, por caderno de não sei quantas mil questões, e a situação dela realmente era catastrófica, porque é quase impossível você conseguir fazer aí essa mistura toda e ter um bom resultado, né? Então, essa é uma grande dificuldade dos alunos, organizar um método de estudo. Outra grande dificuldade são os hábitos de estudos inadequados, né? Muitas pessoas elas não entendem como estudar, quais hábitos adotar, e criar hábito é algo um pouco difícil, né? Então, quando você não tem alguém ali para te guiar, para te dar a mão, para dizer a você, ó, vá por esse caminho, realmente fica ainda mais complicado. E temos também as questões de problemas pessoais, de desorganização, né? Do excesso de multitarefas, como foi no meu caso. No primeiro vídeo do canal, eu conto pra vocês um pouquinho de como foi a minha história, uma parte de como foi a minha história. E eu era essa pessoa que tinha multitarefas, né? Trabalhava, estudava, fazia estágio, tive problemas pessoais, emocionais. Então, é muito difícil e isso não é algo incomum. Muitas pessoas passam por isso. Então, de cara, eu já trago pra vocês aqui esse panorama geral de como as pessoas enfrentam, na sua maioria, o exame de ordem, pra você perceber que você não está sozinho, né? É algo que acontece com a grande maioria. Raras exceções são aquelas privilegiadas que não têm todos esses problemas ou que não precisam se dividir entre trabalho, estágio, família, filhos, faculdade, TCC. São raras exceções, né? Na maioria dos casos, as pessoas passam mesmo por problemas, tá certo? Então, a preparação para o exame, ela gera essa ansiedade, especialmente quando você não teve uma boa base, né? Quando você enfrenta quase todos esses problemas que eu falei, né? Ou algum desses problemas. Então, as pessoas acabam adiando, deixando para depois as tarefas importantes relacionadas aos estudos, acabam perdendo tempo, se sente culpada e, consequentemente, né, esse acúmulo de emoções, eles vão aumentar ainda mais a dificuldade de concentração e a pessoa fica nesse loop, né, estuda de forma desorganizada, sem planejamento, sem método, não consegue compreender os temas com eficiência, sem retenção, e isso aí vai levando aquele cenário caótico e realmente se torna muito difícil manter o foco e a concentração. Então,
Se vocês não assistiram ainda, vão lá no primeiro vídeo do canal quando essa aula acabar, que eu contei sobre esse excesso de multitarefas que eu vivia, como eu consegui superar, como eu consegui ser aprovada de primeira, mesmo tendo que fazer várias dessas coisas, né? Fazer TCC, o trabalho, estágio, tendo essas crises de ansiedade, tive crise de pânico também, e eu tenho quase certeza que vai ter muita gente se identificando aí com isso que eu falei, né? Porque muitas pessoas passam por esses problemas. Então, se você passa por algum desses problemas, me conta aqui. Quem tá no Instagram, me conta aqui no ao vivo. Quem tá no YouTube, se estiver assistindo gravado, deixa aqui nos comentários, que eu quero saber, porque eu quero ajudar vocês a encontrar soluções reais para os seus casos. Aqui não é uma vida de Barbie, né? Que é uma vida perfeita em que tudo dá certo. Eu sei que cada caso é um caso, que cada pessoa, mesmo que sofra com o mesmo problema, tem alguns aspectos que são diferentes. Então, me conta aqui nos comentários se você está passando por algum problema que te dificulta a encontrar esse seu caminho, né, rumo à aprovação, que eu vou ajudar vocês, tá certo? Nós teremos aulas ao vivo durante a semana toda e, como eu falei, com técnicas e estratégias eu vou entregar tudo mesmo que eu entrego no meu método para os meus alunos, para vocês conseguirem ser aprovados de primeira, tá bom? Então, né, o que é que você pode fazer para dar o primeiro passo e acabar com essa falta de concentração e começar a sua preparação para a primeira fase, né? Essas aulas são focadas nos alunos que vão enfrentar a primeira fase. E a primeira coisa que eu acredito que você precisa fazer é ter consciência. Então, se você já chegou até aqui, eu acredito que isso você já tem, né? Que é o mais importante, ter consciência e ser honesto com você mesmo. Assumir as responsabilidades de que você é a única pessoa que pode fazer isso por você. Se hoje eu sou advogada, é porque eu não fiquei de desculpinha, colocando a culpa de não conseguir estudar nas circunstâncias da minha vida, né? De não ter um local adequado para estudar, de que na minha casa as pessoas são barulhentas, de que o professor da matéria X era ruim. Porque, gente, sempre vai ter um problema. Então, se você, toda vez que você quiser estudar para a OAB, você ficar inventando uma desculpa, colocando a culpa de não estudar nisso, vocês nunca vão conseguir estudar. Porque sempre vai ter um professor que não fala uma linguagem que você se identifica. Muitas pessoas dividem a casa aí com várias outras pessoas e realmente tem muito barulho mesmo. Eu não tô dizendo que isso não acontece, né? Muitas vezes o nosso emocional, ele é duro e a gente não consegue mesmo se concentrar, mas a gente precisa ter a consciência de que é um sacrifício que a gente vai fazer por um curto tempo, né? Por um período pequeno, é só para você ser aprovado ali. Você já tem uma base que foi de faculdade, provavelmente, por pior que ela tenha sido. Então você precisa focar, ter consciência e ser honesto com você. Se colocar ali naquele lugar de que aquilo só vai ser resolvido se de fato você determinar na sua vida, né? Então, o problema X ou Y, todo mundo tem, tá? Né? Porque eu tenho tal idade, eu tô muito idosa, eu já não tenho mais habilidade com o computador para assistir aula, para fazer simulado, não importa, todo mundo tem. Eu tive uma aluna de 50 anos que não tinha habilidade nenhuma com tecnologia, ela se virou para estudar, sabe? Então, todo mundo vai ter alguma dificuldade, aqui não tem nenhum alecrim dourado, então acordem que nessa história toda, se vocês não fizerem, o único prejudicado nessa história vai ser você. Então, sua primeira missão aqui é parar de inventar desculpinha esfarrapada. Eu vou estar aqui com vocês, vou estar ajudando vocês, vou estar pegando na mão de vocês, vou dar o norte de como fazer, mas isso aqui, ser advogado, ter OAB, é para quem está determinado a fazer, sabe? Vou ajudar sim, mas aqui não tem espaço para vocês ficarem dando desculpinha do problema XYZ. Sabe? Aqui é para quem quer mesmo, para quem tá determinado a fazer acontecer. A chegar no exame 39 e ver o seu nome lá quando sair o resultado preliminar. Em todas as fases. Porque você vai fazer o que precisa ser feito. Por mais difícil que isso pareça. Então, eu vou dar para vocês aqui um passo a passo, né? Desse primeiro momento. E vocês precisam também ter o comprometimento de assistir todas as aulas. Porque não vai fazer sentido para você o que eu vou falar hoje, se amanhã você não estiver aqui na aula. Não vai fazer sentido você pegar a aula 5 se você não assistiu a aula 1. Então vocês precisam estar aqui, ó, concatenados com tudo que eu vou dizer, porque senão vai ficar mais difícil. Eu vou falar pra você hoje, né? Estabeleça metas claras, mas como é que você vai definir metas claras, né? Cria um cronograma. Como é que você vai criar um cronograma se você não entende o método, se você não tá seguindo passo a passo? Vai ficar mais difícil.
Então, vocês precisam estar comprometidas em assistir às aulas, em fazer o que eu digo aqui, para que vocês tenham um resultado, tá certo? Então, vamos lá. O primeiro passo, né, para vocês conseguirem acabar com a falta de concentração nos estudos e conseguir reter as informações, é vocês definirem metas claras e específicas. E claro, metas alcançáveis de acordo com a sua realidade, né? Quanto tempo você consegue se dedicar aos estudos? Quantos dias por semana você vai estudar? Quantas matérias? Quantos assuntos de cada matéria? Eu sei que tem pessoas que têm 8 horas livres, tem gente que só tem 1 hora livre e é possível passar. Tem gente que estuda 12 horas e não é aprovado. Tem gente que estuda 1 hora por dia, todos os dias, com constância e é aprovado. Então você precisa fazer o seu estudo com base na sua realidade, né? Tem gente que vai se dividir aí entre ser mãe, profissional, aluna, e é o que dá. Tem gente que vai estudar de madrugada, tem gente que vai estudar de manhã, e isso não é demérito não, viu? Se você estuda de manhã, se você estuda de tarde, o importante é você fazer a sua parte, tá certo? Fazer esse planejamento, tá? Para vocês conseguirem alcançar o resultado. Então, ser constante e estabelecer essas metas de acordo com a sua realidade. Esse planejamento que eu falo para vocês, ele é essencial para vocês conseguirem os resultados, né? No meu método, eu entrego esse planejamento para os meus alunos de forma mastigada, porque no OAB Meta, eu entendo que as demandas dos alunos que estão comigo é porque realmente não tem tempo, né? Não tiveram uma boa base, não sabem se organizar. E fazer essa organização, ela demanda um tempo mesmo, ela é um esforço a mais, né? Além de estudar. Mas é plenamente possível vocês fazerem um planejamento. E eu tô entregando aqui para vocês exatamente o que eu faço para os meus alunos. Claro, para eles eu já entrego um panorama todo organizadinho. Aqui eu tô ensinando vocês a fazerem, tá certo? Mas vão anotando aí. Se vocês não tiverem com papel e caneta ou anotando no computador, eu sugiro que vocês anotem para vocês não se perderem. O primeiro passo que eu falei, para quem tá chegando agora, para você conseguir acabar com a falta de concentração nos estudos e ter mais retenção do conteúdo, é estabelecer metas claras de acordo com a sua realidade. E para isso você vai definir metas específicas e alcançáveis, né? Que é quanto tempo você vai estudar, o quanto você vai se dedicar ali em questão de horas, em questão de dias, quantas matérias, quantos assuntos. Isso precisa estar claro, desenhado. É como um desenho mesmo. Depois que você define essas metas, nós vamos para o passo 2, né? Você definiu, estipulando exatamente os dias, os horários, as matérias, porque essa rotina, ela vai ajudar o seu cérebro a se preparar para um momento de concentração, tá bom? Então, você vai criar esse cronograma, você vai botar ali, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, de manhã eu acordo, meio-dia eu almoço, de tarde eu, sei lá, vou levar meu filho para a escola e é a hora que eu tenho para estudar. Então, eu vou estudar a que horas? De 2 às 5? É uma sugestão, tá? Vocês vão adequar aí a realidade de vocês. O que é que eu vou estudar de 2 às 5? De 2 às 3 eu vou estudar a matéria A. De 3 às 4 eu vou estudar a matéria B. De 4 às 5 eu vou responder questões. É uma sugestão. Sempre adequem, tá? Vocês precisam dividir esse tempo aí. E vocês vão escrever mesmo. Colocar ali um cronograma. Dia, horário. Para vocês, quando forem estudar, não terem aquele trabalho de pensar ainda no que vai fazer. Você vai só chegar e executar. Tá certo? Esse é o passo 2. Definiu as metas, fazer o cronograma de uma forma clara que você não tenha trabalho. Já deixa o material separado, já é papel, é caneta, é marca-texto. O que vocês vão precisar, vocês já vão deixar organizado para que vocês consigam otimizar esse tempo, né? Principalmente quem não tem tempo aí. Então, vocês já vão deixar tudo separadinho. Separa um cantinho para vocês. Que possa ficar ali para quando você sentar, se concentrar e sua cabeça já entender, aqui é o meu lugar de estudo, aqui é onde eu tô focada, aqui é onde eu só estudo, eu não fico no celular, eu não assisto TV, eu não ouço música, eu não faço mais nada além de me concentrar, tá certo? E agora o passo 3, né? O passo 3 é algo que muita gente negligencia, que são as pausas regulares, né? O nosso cérebro, ele precisa de momentos de descanso para absorver as informações. Então, a gente precisa estabelecer dentro desse cronograma que eu acabei de falar para vocês, intervalos curtos e regulares, né? Para a gente poder relaxar, recarregar as energias.
Geralmente eu recomendo uns 10 minutinhos de pausa a cada 50 minutos estudados, mas é para relaxar mesmo, gente. Sem ficar consumindo informações de WhatsApp, de Instagram, de televisão. Vai ouvir uma música, vai olhar para o céu, vai meditar, vai fazer nada, vai dar uns pulinhos para energizar, dar um gás pro próximo bloco, né? Mas eu só tenho 1 hora para estudar. Então você estuda ali os seus 50 minutinhos ou 55 minutinhos e dá uma pausa, porque existe uma teoria que traz a ideia de que, e a teoria que eu sigo, que para mim funcionou muito bem durante a minha preparação para o OAB, de que a cada 50 minutos o nosso cérebro precisa de uma pausa, porque senão ele não consegue absorver da mesma forma o conteúdo. Então eu recomendo isso para vocês, tá certo? Estudou 50 minutos, dá uma pausa de 10 sem consumir informações. Porque se você pausa esses 10 minutinhos e tá ali no WhatsApp, e tá ali no Instagram, rolando o feed, você não vai conseguir ter uma boa retenção do conteúdo. Isso porque quando você voltar para estudar, né? Quando você for pro seu segundo bloco, ao invés de você tá com aquela informação fresca que você estudou, a última imagem que tem, a última informação que vai estar na sua cabeça é a informação que você consumiu ali do Instagram, do WhatsApp de fofoca, da notícia de fulaninho que traiu fulaninha, que fez não sei o quezinho, que fez a viagem XYZ. Então, esses intervalos, eles são mesmo para você reenergizar o seu cérebro e conseguir absorver o máximo de conteúdo, tá bom? Então façam isso, que eu tenho certeza que vocês vão ter uma produção, uma produtividade, né? Uma retenção muito melhor de conteúdo, tá? E aí a gente vai para o passo 4, né? Esse passo 4, ele é essencial para você conseguir ter compreensão dos temas, para você conseguir estudar com eficiência, para você ter retenção nos estudos. E pelo amor de Deus, gente, utilizem as técnicas de estudo ativo. Eu vou falar de novo. Vocês estudem de forma ativa. O que é estudar de forma ativa, Mai? É você fazer simulado, é você fazer uma leitura grifando as palavras-chave, é você se manter ativo, exercitando o seu conhecimento. E o que não é um estudo ativo? É você sentar na frente de um computador, ficar assistindo videoaulas e escrevendo tudo que o professor fala. O professor fala A, você escreve A. O professor fala B, você escreve B. É um copia e cola, é tipo papagaio. Dessa forma, vocês não absorvem nem 50% do conteúdo. Vocês têm uma baixa retenção de conteúdo, tá certo? E provavelmente, se estudar dessa forma, apenas dessa forma, vocês não vão passar na OAB. Então, esse é um dos piores erros que o estudante comete para fazer a OAB. Ele acaba não utilizando as técnicas de estudo ativo. Ele não tem domínio sobre o tempo de estudo. Ele fica querendo seguir um monte, e eu vou falar aqui, gente, é um tapa com carinho, eu vou dizer assim, umas idiotices de experimentar diferentes métodos de estudos, sendo que ele tem ali um tempo limitado, né? Seja 90, 60 ou 30 dias. Então tá na moda, fulaninho falou que a moda agora para reter conteúdo é fazer mapa mental. A pessoa nunca fez um mapa mental na vida, não sabe nem para onde vai, estudou 5 anos de graduação, fora o tempo anterior, né, de ensino básico, nunca fez um mapa mental. Aí acha que na hora de se preparar para a OAB vai ter um bom resultado fazendo um mapa mental. Gente, mas isso é uma maluquice, isso é loucura. Quem fala pra você, comece estudando, fazendo um mapa mental e seja aprovado na OAB, tá mentindo pra você. Porque o mapa mental, ele funciona? Funciona pra quem sabe fazer mapa mental, pra quem elabora seu próprio mapa mental, pra quem tem o hábito de estudar por mapa mental. Você que não tem tempo de nada, que nunca fez um mapa mental, vai pegar o mapa mental que outra pessoa fez, o que é ainda pior. Porque você tem 2 possibilidades. Ou você vai perder um tempo desgramado tentando aprender a fazer um mapa mental, que é uma maluquice, que isso eu não indico pra ninguém. Ou você vai fazer pior, pegar um mapa mental que você não sabe nem como foi feito, que foi feito por outra pessoa, e vai tentar se entender ali naquele emaranhado de informações soltas. É uma idiotice.
isso é uma completa burrice. Você vai perder tempo tentando aprender, não vai aprender porcaria nenhuma de conteúdo, que é o que você precisa para sua AB, ou você vai começar a consumir aquele conteúdo ali que foi feito por outra pessoa e não vai memorizar nada e não vai reter nada de conteúdo e vai ficar ali só lendo e não vai ter resultado nenhum. Então, vocês não vão em modinha, vocês não comecem, porque o professor X falou, porque o método Y falou que isso é bom. Vocês têm que estudar com coisas, métodos, com técnicas que você já tem um hábito. Se a sua técnica de estudo não está sendo eficiente, melhore a técnica que você já tem conhecimento. Agora, você começar uma técnica completamente do zero, como mapa mental. E eu tô trazendo aqui, gente, o exemplo de mapa mental, porque foi um boom aí, né, de gente falando que você tinha que estudar por mapa mental. Mas existem também outras técnicas que é uma completa burrice você tentar aprender a técnica na hora de se preparar para a OAB, tá certo? Então, não façam isso, não sejam burros, porque vocês querem ser aprovados, né? O mais rápido possível. Então, aqui eu tô te dando um caminho encurtado. Agora, se você quer ficar estudando, fazendo 300 provas da OAB, né? Seguindo modinha para poder ser aprovado, aí sim, vocês vão fazer o que a galera da modinha, dos Estudigrams aí, estão trazendo para vocês. Porque aqui é para quem quer ser aprovado, né? Quem quer sair da faculdade, assim como eu, sair da faculdade já aprovada. Quem quer passar na OAB logo, vai por esse caminho. Agora, quem quer ficar aí batendo cabeça, fazendo 2, 3, 4... Eu tive na minha sala uma menina que estava fazendo a OAB pela 6ª vez, gente. 6ª vez. Pelo amor de Deus. Você fazer a OAB 6 vezes e não passar, tem alguma coisa de errado. Vocês estão estudando errado. Porque por pior aluno que você tenha sido, se você conseguiu se formar, você teve um mínimo de presença, né, na sua graduação. Então, você tem um mínimo de conhecimento para ser aprovado. O que você precisa é a técnica e a estratégia correta que vai te levar ao caminho da aprovação. Tá certo? Então, vocês não cometam essa burrice de não manter um estudo ativo e ficar batendo cabeça aí 6, 10 vezes fazendo uma OAB. É inadmissível. Aluno meu não fica fazendo uma OAB, não. Aluno meu vem aqui, faz o que tem que ser feito e é aprovado. Se fizer o que eu tô falando, é aprovado de primeira. Agora, se quiser ir por um caminho mais tortuoso, um caminho mais demorado, aí é um problema de vocês, né? Eu já tô com a minha OAB, então eu tô aqui despreocupada. Tô fazendo isso aqui pra vocês porque eu vejo o desespero que é o despreparo de vocês, que saem sem uma boa base de faculdade, sem preparo, sem preparo até emocional, porque vocês se subestimam, né? E eu vou falar sobre isso nas próximas aulas. Mas, por último e não menos importante, nem sempre é possível, mas eu não posso deixar de falar que é sobre alimentação e sono. Alimentação e sono de qualidade, gente, adequado, faz toda a diferença para quem tá estudando. Então, ao invés de vocês estarem nas festinhas, eu sei que festinha é bom, eu sei que dormir um pouquinho mais tarde assistindo aquela Netflix é gostosinho, né? Tá ali com o seu companheiro, com sua companheira. Mas muitas vezes, nesse curto período que você tá se preparando para ser aprovado, você precisa abrir mão dos prazeres rápidos por algo que é muito maior. Que é você ter a sua carteira da OAB na mão. Então, é gostoso comer uma pizza? Claro, é uma delícia comer uma pizza. Comer uma porcariazinha ali do iFood, um hambúrguer, uma batata frita. Mas vocês precisam alimentar o seu corpo, o seu cérebro com bons nutrientes para que vocês tenham o melhor do seu funcionamento, né? Intelectual, corporal, de disposição. Então, se for possível, dentro das condições que a realidade te permite, mantenham o tempo de sono de qualidade, né? Vocês precisam entender, e isso é mais sobre autoconhecimento do que qualquer outra coisa. Eu não vou dizer aqui que você tem que dormir 6, 8 ou 12 horas, 4 horas. Você tem que saber quantas horas de sono você precisa para acordar no outro dia bem. E manter uma alimentação equilibrada. Isso faz total diferença. Mas claro, eu sei que às vezes não dá. E eu não vou ser hipócrita aqui e dizer, eu só comia direitinho, feijãozinho com arroz, saladinha, franguinho, uma proteína. Não, comi muita porcaria, tomei muito café, energético. Se for preciso, tô com sono, mas eu preciso estudar, então tome seu energético, tome seu café. A realidade é essa. A gente vai sacrificar de um lado e depois a gente recupera.
tá? Então aqui eu não vou trazer pra vocês nada engessado. Tudo que eu falo pra vocês aqui é a melhor possibilidade no mundo ideal e o mundo real. E vocês sempre vão ter a possibilidade de adequar a necessidade de vocês e a realidade de vocês. Mas eu não posso deixar de falar sobre o que é ideal, para que se vocês puderem fazer essa adaptação, vocês fazerem e ter um melhor aproveitamento. Combinado? E eu trouxe aqui uma dica bônus, na verdade, que não tava nem no meu direcionamento, né? Isso era algo que eu indicava para os meus alunos da última turma, porque eu tive uma experiência muito boa no meu dia a dia e eu indiquei muito. Alguns aplicaram, né? E também me relataram que tiveram um bom resultado, que é utilizar sons binaurais. Então, talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre os sons binaurais, mas ela é uma técnica de estimulação auditiva que vai ajudar vocês na concentração e no foco durante os estudos. Me conta aqui, vocês sabem o que é? Já ouviram falar? Conta aqui, já ouviu falar sobre som binaural? E para que ele vai servir, né? Para vocês entenderem o funcionamento. Esses sons, eles vão bloquear os ruídos externos. A gente sempre indica utilizar o som binaural com fone de ouvido. É obrigatório? Não, mas o resultado é melhor, principalmente para quem estuda em um ambiente com muitos ruídos, com muitas pessoas conversando. Então, coloca ali um fone de ouvido bem confortável, tá? E aí, dessa forma, vocês conseguem bloquear os ruídos externos, né? As distrações do ambiente. E isso vai permitir com que vocês se concentrem melhor nos materiais de estudo, né? E aí, aquela atividade, aquele sonzinho, né, que você vai estar ouvindo, ele vai criar uma atividade elétrica específica no seu cérebro que é associada à concentração, ao relaxamento, à redução de estresse, ao aumento de produtividade, à sincronização cerebral, ao estímulo para atividades específicas. Então tem diversos vídeos no YouTube aí, depois vocês pesquisam de acordo com o objetivo de vocês, né? Som binaural para concentração, ou som binaural para redução de estresse. Tá bom? E aí vocês podem utilizar essa ferramenta, essa técnica, para ajudar vocês a terem uma concentração ainda melhor. Pode ser com fone de ouvido e pode ser sem. Então não se apeguem a isso. Se tiver um fone de ouvido bem confortávelzinho, vocês colocam num volume que fique agradável, que você consiga ficar recebendo aquele estímulo auditivo e estudando, né? De forma ativa, por favor. Não vão esquecer de estudar e ficar lá só relaxando no sonzinho binaural, não, que senão não adianta. Tá certo? Então, eu mostrei para vocês aqui os passos para vocês acabarem com a falta de concentração nos estudos e identificar os possíveis problemas que podem estar atrapalhando vocês, né, de reter conteúdo, de se concentrar e de estudar para a OAB, né? Falei de ansiedade, da pressão, da procrastinação, do excesso de informação, dos métodos inadequados e trouxe também o passo a passo de como vocês vão compreender os temas a serem estudados com eficiência, né? Utilizando as metas claras, o cronograma personalizado que você vai fazer de acordo com a sua realidade, tá certo? Sempre lembrando de fazer as pausas regulares e, se possível, mantendo a alimentação e o sono de qualidade. Tudo isso de acordo com a sua realidade, que é o mais importante. Eu não quero ninguém aqui criando realidades fora do normal que nem vão caber, porque senão vocês não vão conseguir manter. Essa é uma grande realidade. Se vocês vocês não estão conseguindo nem fazer o mínimo, né, com o que vocês têm, vocês não vão nem conseguir fazer o máximo. Então faça o mínimo, porque a excelência vem. E aí quando vocês verem, vocês já vão estar ali com o hábito, né, criado, fazendo aquilo de forma fluida, tá certo? E para potencializar esse passo a passo estratégico, como eu disse no começo das aulas, vocês precisam saber como reduzir a ansiedade nos estudos e no dia da primeira fase da OAB, né? No dia da prova. E esse é um dos temas das próximas aulas. Então, se você tá aqui, se inscreve se você ainda não se inscreveu, ativa as notificações do canal para vocês não perderem esses conteúdos que vão ser cruciais na sua aprovação. Então, se chegou até aqui e gostou da aula, né? Clique aí em gostei, clique logo para você não perder os próximos vídeos, as próximas notificações, tá certo? Se inscreva no canal OAB Meta e me sigam no Instagram, oab.meta, que eu tô esperando vocês amanhã aqui ao vivo, 19 horas, para trazer mais um conteúdo relevante de valor que com certeza vai ser a virada de chave na sua aprovação. Um beijo para vocês e até a próxima aula.